Fala pessoal, professor Eldo com você, seu nerd professor, eu sou o professor nerd, você decide. E finalmente, depois de 3 longos vídeos, chegamos à parte final da história do grande, literal e metaforicamente falando, Perin Aibara, chamado de o Rei Lobo e o Lorde de Dois Rios. Eu adoro esse personagem, apesar de em alguns livros ele ter ficado bem escanteado e até o momento na série não ter mostrado muito a que veio. Sinceramente eu espero que melhorem ele na 3ª temporada. Mas hoje nós vamos até o final da história do moço, vem comigo! Saltador. Nos vídeos anteriores exploramos a jornada de Perin Aibara desde suas raízes humildes como aprendiz de ferreiro em campo de Emon até seu papel fundamental na Batalha de Poços de Dumai. Testemunhamos sua coragem e sacrifício ao liderar uma missão para resgatar Fael, sua esposa, que havia sido capturada pelos Aiel Shaido. Perin enfrentou desafios pessoais e políticos, forjando alianças improváveis e enfrentando inimigos poderosos. Durante essa jornada, no último vídeo, por exemplo, ele teve que lidar com Mazima, o profeta do dragão, cuja lealdade instável representava uma ameaça constante. Além disso, Aran, um antigo amigo e o protegido de Perin, se juntou a ele durante a batalha de campo de Emon, mas manipulado pelo profeta Mazima, tenta assassinar o jovem Rei Lobo, resultando em uma situação emocionalmente complicada para o protagonista. Ao final do vídeo, nós vimos Perin emergir como uma figura central na luta contra a Sombra, preparado para desempenhar um papel crucial na batalha final pela salvação do mundo. E ele vai, e eu vou te contar como ele salvou o Rand de novo. Mas antes, bora dar aquela força pro canal. E é bem fácil, é só clicar no gostei, que você mostra pro YouTube que esse vídeo tá legal e que tem um conteúdo que importa. Se você está chegando agora, então bem-vindo ao canal Nerdsor. E para agora, porque essa é a 4ª parte dessa história. E você não quer começar pelo final, né? Não. Então, vai nesse vídeo, aqui no card, que é a parte 1. Depois que assistir a parte 1, 2 e 3, aí você volta pra cá. Se já assistiu a parte 3, vamos continuar agora. Após o resgate de Fael, o exército de Perin começa a atravessar Ghealdan. Lá encontra uma área toda infectada pelo Tenebroso, com uma relva parecida com o que é encontrado lá na Praga. Perin ordena a sábias Aiel que queimem tudo. Depois ele convoca uma reunião para decidir o que fazer com todos os refugiados. Ele envia um grupo para Cairhien em busca de Rand, e ele também manda o Will queimar todas as bandeiras do lobo e arruma uma baita de uma confusão com a Morgase. Sim, a rainha de Andor que fugiu, tem toda uma treta dela. Eu vou contar a história dela um dia aqui, tá? Ela está escondida sob um nome falso, Maidin Dorlen, e atua como serva de Fael. A treta acontece quando Perin tenta casá-la com Martin Talanvor, que seria o seu protetor. Quem sabe um dia não rola aqui um vídeo sobre a soberana de Andor e mãe de Elaine, não é? Já falei da Elaine, então tem que falar da mãe dela também. Com certeza. Então, Perin encontra os Filhos da Luz, de novo, dessa vez liderados por Galad Damodred. Galad é o filho de Tigraine e Taringail, portanto ele é meio-irmão de Rand, de Elaine e enteado de Morgase, e nesse momento um filho da luz. Que bagunça, hein? Os protetores exigem uma batalha devido ao assassinato de 2 filhos há 2 anos por Perin, já falamos sobre isso também. Isso aconteceu na 2ª temporada da série, por sinal, quando ele salva os Aiel das gaiolas. E eles ainda o acusam de ser um amigo das sombras, ou pior, uma criatura das sombras. Perin deseja evitar a batalha e convence Galad a lhe dar um julgamento justo, julgado pela rainha Morgase. Pois é, pouquinho tempo antes ele descobriu que a serva da sua esposa era na verdade a rainha de Andor. No julgamento, que está apenas julgando a culpa de Perin pelas mortes daqueles 2 filhos, Morgase o considera inocente de assassinato, mas culpado de matar ilegalmente. É o quê? Pois os Filhos da Luz estavam atuando como um grupo mercenário dentro de Andor, ilegalmente também. Ah, bom, então assim sim. A sentença é dada a Galad para decidir, mas Galad adia o anúncio, concordando em deixar o Perin lutar em Tarmon-Gaidou antes de se pronunciar sobre o assunto. Enquanto isso, o Perin estava treinando com Saltador nos Sonhos de Lobo, que aqui ele vai descobrir que na verdade é o mundo dos sonhos, Tel'aran'rhiod. Durante esse tempo, o Perin aprende a controlar o sonho, enquanto também encontra o equilíbrio entre ele e o lobo dentro dele. Em uma sessão de treinamento, o Perin lidera um grupo de lobos na caça de um cervo branco. Enquanto Perin vai para o golpe final, ele é derrubado por Saltador, que o informa que se ele matar o cervo dentro de Tel'aran'rhiod, esse morrerá a última morte.
Durante outra sessão de treinamento, o Saltador leva o Perrin para Caemlyn no Sonho de Lobo. Lá ele mostra a Perrin os pesadelos dos humanos que sonham naquele lugar e como o Perrin pode usar esses pesadelos como tática contra o caçador. Então ambos se deslocam para a Montanha do Dragão, onde todos os outros lobos estão se reunindo. O Perrin continua a viajar até o cume da montanha, onde encontra Randy lutando contra a influência do Tenebroso. Ele testemunha uma essência sombria prestes a dominar o amigo antes que ele tenha sua epifania e finalmente se liberte, criando uma lacuna nas nuvens de tempestade reunidas assim. Perrin e Saltador descobrem que o caçador criou uma grande cúpula roxa ao redor do acampamento de Perrin, visível apenas no mundo dos sonhos, o que os impede de viajar utilizando o poder lá no mundo real. Perrin então confronta o caçador e encontra o dispositivo que cria a barreira. É um Ter Angrill chamado Dream Spike. Já falei sobre ele no vídeo que eu falei sobre os Ter Angrills mais poderosos de todos, tá aqui no card. Não tem uma tradução oficial ainda, mas eu tô chamando de Lança dos Sonhos. E se a Intrínseca continuar com o boicote, a roda como tá, a gente nunca vai ver essa tradução acontecer de verdade. Enquanto isso, vocês podem ficar com a fanfic que eu tô fazendo, Sombras da Lealdade. Se passa lá na Era das Lendas, tem 3 capítulos e o 4 tá pra sair logo mais. Tá no meu blog, eu vou deixar o link na descrição e é de graça, tá? Mas, se você quiser apoiar o canal, você pode mandar o seu apoio a partir do nosso Live Pix. O QR Code vai ficar aqui em algum canto da tela para vocês e na descrição também tem o link. Sim, você me ajuda a manter o canal, já que realmente, olha, tá difícil segurar a monetização do YouTube com o canal sendo tão afetado pelo algoritmo que tá segurando o conteúdo sobre a roda do tempo. E é por isso que eu peço para vocês comentarem tanto quando vocês estão aqui. No último vídeo do Perrin foi muito bom, o pessoal comentou 2, 3 vezes, deu muito comentário e o vídeo tá pegando um alcance legal. Vou pedir vocês fazerem isso aqui também. E se puderem, pessoal, deem uma olhada no meu conteúdo de outras séries. Eu tô trazendo muito aqui sobre a Dança dos Dragões, tô trazendo também sobre The Boys, tem muita coisa interessante. E me conta aí embaixo, qual é a série que você está assistindo agora? Você está assistindo alguma série de fantasia? Você está assistindo alguma outra série? Comenta aqui embaixo, que daí eu vou lá, vou dar uma olhada. De repente eu já assisti. Se eu ainda não assisti, eu vou atrás e eu trago para vocês aqui no canal também, né? Pra gente melhorar e aumentar o conteúdo e eu poder estar sempre fazendo aquilo que vocês querem. Voltando à nossa história, o Perrin pega a lança e começa a fugir com ela, removendo a barreira ao redor do acampamento e permitindo que o seu exército possa usar o poder para viajar novamente. Com o caçador em perseguição, quase chegando em Perrin, ele leva o confronto para Tar Valon, isso dentro do mundo dos sonhos. E é aqui que Perrin e o caçador se envolvem em um intenso jogo de gato e rato. O caçador então consegue recuperar a lança dos sonhos. O jovem touro então tropeça acidentalmente na batalha entre Egwene e suas aliadas ali contra a Ajá Negra, dentro de Teleran Riot. Cara, que zona. O Perrin volta e meia se envolve em umas batalhas que não tinha nada que ver, não é? Olha, você tem que parar de arrumar essas confusão, velho. A Egwene tenta, e falha miseravelmente, prender o Perrin em correntes para aquilo que ela acreditava, né, ser segurança do rapaz. Sério, a Egwene nesse momento, ela tá num nível de arrogância digna de uma Berlin. É bom, tá, tudo bem, faz sentido então, né? Perrin rompe com facilidade as correntes, notando a diferença de força entre eles no mundo dos sonhos. O Perrin então salva a Egwene de um ataque de fogo devastador, e nem ele entende como fez isso. Então ele retoma a luta com o caçador. E aqui o lobo mais adorado da obra, Saltador, é ferido mortalmente por uma flecha disparada pelo caçador. Ah não, aí ele extrapolou, ele mete a bala nele. Lembra que se morrer no mundo dos sonhos é a morte verdadeira? Então, enfurecido, o Perrin joga o inimigo em um pesadelo vindo da Torre Branca, onde Perrin é mais habilidoso devido ao seu treinamento com o Saltador. Perrin consegue roubar a lança dos sonhos de volta, esfaqueando o caçador. Após acordar, o exército de Perrin viaja para longe da proximidade do exército dos Filhos da Luz. Para aliviar sua própria mente e distraí-lo, o Perrin começa a trabalhar na forja. Neald mantém o metal quente com Saidin enquanto ele trabalha, e Perrin percebe que tem a responsabilidade de liderar essas pessoas. Quando termina de forjar, ele descobre que criou um martelo, um grande martelo de batalha, e que Neald usou Saidin para alinhar a matriz, criando a primeira arma feita pelo poder em séculos, que Perrin nomeia Ma-Alinir, que na língua antiga significa aquele que voa. Não sei se a minha pronúncia está correta, tá pessoal, mas eu acho que é isso. Isso cumpre a profecia do Rei Lobo. Perrin percebe que a barreira criada pelo caçador era uma armadilha para tornar o seu exército vulnerável a um ataque de Trolls, que está prestes a ser desencadeado sobre os mantos brancos de Galad, que não fazem ideia do que vai acontecer. Perrin então viaja suas forças de volta ao acampamento de Galad.
justo a tempo de ajudá-los a confrontar o exército de Crias das Sombras. Apesar das suspeitas de muitos dos filhos de que seu resgate foi uma armadilha, os dois exércitos trabalham juntos para derrotar os Trollocs. Galad percebe que estava enganado sobre Perrin e anuncia sua sentença. O Perrin deve pagar 500 coroas de ouro às famílias dos 2 filhos que ele matou e deve lutar com todas as suas forças na última batalha. É justo, é muito justo, é justíssimo. Após essa proclamação, o Perrin quase é pego de surpresa por Biar, um filho da luz que servia a Gelfron Bornhout, que foi morto na batalha em Falme quando o Mate soprou a trombeta de Valéria. Gelfron Bornhout estava em Falme caçando Perrin, por isso Biar, que foi orientado a ficar fora da batalha pelo capitão, acreditava que o Perrin era sem sombra de dúvida um amigo das trevas. Por sorte, Dain Bornhout, filho do falecido Gelfron Bornhout, intervém e acaba matando Biar. Depois da batalha, Perrin forma uma aliança com os Mantos Brancos e viaja para Andor, onde organiza o casamento de Morgase com Talanvor, finalmente. Fael e Perrin partem para o palácio de Caemlyn, decididos a confrontar Elayne Trakand sobre a posição deles como senhores de 2 rios. Com argumentos convincentes, eles conseguem convencer a rainha Elayne a permitir que se tornem os nobres da região. Elayne então designa Perrin como o regente do dragão dos 2 rios, oferecendo-lhe uma justificativa política para sua influência. Depois de meses separados, Perrin finalmente se reúne com Mat e Tom em Caemlyn. Lá eles estão compartilhando as suas experiências recentes e principalmente discutindo sobre suas respectivas esposas. Não sabe quem é a esposa de Mat? Então já clica nesse card aqui, fica tranquilo que você não vai sair do vídeo, tá? Mas clica no card que ele entra na fila como próximo e você já sai conhecendo toda a história do mais malandro de todos, Mat Cauthon. O Mat adverte o Perrin sobre possíveis tentativas de assassinato e lhe aconselha a variar seus padrões de sono, dormir em horários diferentes. Em seguida, eles planejam a ousada missão de resgatar Moraine da Torre de Gengel. Perrin acompanha Mat nessa empreitada antes de se preparar para a iminente última batalha. Unindo forças com os Filhos da Luz, os Geldanners, liderados pela rainha Aliandre, os Maieners de Beleriand e os valentes habitantes dos 2 rios, Perrin então conduz todo mundo ao campo de Merilor. O último pedido de Saltador a Perrin, antes da sua morte, foi para que buscasse Boundless. Aqui não tem ainda a tradução para esse nome também, mas ele seria como ilimitado ou infinito. Eu vou falar Boundless para não confundir. Finalmente, o Perrin então decide encontrar o lobo no mundo dos sonhos. Boundless é um lobo, tá? Ora, temos um Sherlock Holmes aqui. E descobre que sempre o conheceu. Ele descobriu que Noah sobreviveu após ser libertado e se transformou no lobo que a gente conhece como Boundless, no mundo dos sonhos dos lobos, ok? Noah envia a Perrin imagens de sua vida, repletas de dor e sofrimento. Contudo, como lobo, Boundless era verdadeiramente livre, livrando-se das adversidades da vida anterior. Percebendo que esse era o equilíbrio de Noah e que ele próprio, Perrin, desenvolveu o seu equilíbrio em relação ao seu lobo interno, o Perrin finalmente deixa para trás todo o medo de ser consumido pelo seu jeito lobo. Você lembra de quem é o Noah, né? Aquele outro irmão dos lobos que o Perrin conheceu, mas que era mais animalesco, tá lembrado? Não? Então você vai ter que voltar lá no vídeo 2, que vai ficar aqui no card, e eu te contei mais sobre ele. Após meses separados, Perrin e Rand finalmente se reúnem no campo de Merilor. Perrin cede Bauer a Rand e eles o visitam. O Bauer informa que todos os monarcas estarão presentes na reunião de Rand no dia seguinte. Em Merilor, depois dos Aiel exigirem ser incluídos na Paz do Dragão, ele sugere a Rand, o Perrin sugere a Rand, que os Aiel são como uma ferramenta útil e que poderiam ser encarregados de resolver disputas entre nações após a sua partida, após Rand ter ido embora, dando-lhes assim um propósito contínuo. O Rand pede a Perrin que também assine o documento, caso assuma uma posição de liderança no futuro. O Perrin participa do Conselho de Guerra, liderado por Elayne, onde decidem dividir o exército em 4 frentes, lideradas pelos 4 grandes capitães. O exército de Perrin é parte da força destinada a combater os Trollocs em Andor. Elayne tenta convencê-lo a cuidar dos suprimentos para a última batalha, mas ele prefere ir para a linha de frente e deixa Fael assumindo essa tarefa. Ele luta sob o comando de Elayne para enfrentar os Trollocs e organiza uma emboscada na floresta de Bram. Em seguida, lidera uma operação de distração para atrair os Trollocs para longe de Caemlyn. Perrin busca um jeito de entrar no sonho de lobo em forma física para ajudar Rand, temendo que o caçador tente prejudicá-lo de lá. Apesar dos avisos de Edara, ele decide ir de qualquer jeito, passando o comando da sua tropa a Tan. Em sua jornada para encontrar Rand, o Perrin é confrontado por Bornhout, que revela a verdade sobre a morte da sua família. Perrin então jura vingança contra o maligno Padan Fain. Com a companhia de Gaul, ele parte para Shoyal Ghul,
onde encontra Rand. Após um doloroso adeus, eles se abraçam e Perrin entra no sonho de lobo junto com Gaul. Em seguida, ele viaja para a Torre Negra para encontrar e controlar outra lança dos sonhos. Lá ele encontra dois Asha'man manipulados pela sombra. Após uma conversa com Sindani, pois é, a malandra aparece aqui, ele desativa o Terangrill da lança e espera o retorno do caçador. Perrin e Gaul continuam sua busca pelo caçador nos sonhos dos lobos. Enquanto viajam, os lobos que eles encontram sempre perguntam quando Perrin vai liderar a última caçada, deixando ele cada vez mais confuso sobre o significado do que seria isso. O lobo chamado Passos informa que a caçadora de corações está por perto, mas Perrin não sabe quem é até localizá-la na tenda de Rodel e Turalt. A caçadora, que não é o caçador, no original o caçador seria o Slayer, já a caçadora de corações é a Heartseeker. Não sei ainda como vai traduzir esses nomes, mas em tradução livre seria caçadora de corações. Ela tenta escapar voando para o céu, mas o Perrin a segue de perto. Apesar de seus esforços, ele não consegue feri-la. Perrin tenta criar uma distração, imaginando uma forquilha na boca da mulher, mas ela ainda assim consegue abrir um portal e fugir para um grande exército de tropas. Sindani aparece e critica Perrin por não tê-la eliminado, confirmando que a caçadora de corações na verdade é Grindal. Agora ela é conhecida como Ressalan. Sim, mais uma das abandonadas que morre e volta. Impressionado com as habilidades de Perrin e Tel'aran'rhiod, Riot, Sindani, que por sua vez a gente sabe é a Lanfear, e tem vídeo dela no canal, tá no card pra vocês. Ela sugere que ele poderia ser o substituto de Lewister em Telamon. O Perrin pergunta se ela pode abrir um portal para ele e Gaul saírem, mas Sindani afirma que ele deve fazer isso sozinho. Antes de partir, ela revela que o sonho que Ressalan estava invadindo era o de Davran Bashin. Perrin percebe que Rand entrou no Poço da Perdição. Determinado a proteger o amigo, ele mergulha no fosso e se depara com uma cena tensa. Rand e Moridin estão frente a frente imóveis, enquanto Nynaeve e Moraine também estão presentes. O perigo é iminente quando o caçador aparece apontando uma flecha para o Rand. Perrin age rapidamente, desviando-se do ataque e capturando a flecha no ar. Uma batalha se desenrola com Perrin lutando contra os homens Samancei, enquanto o caçador se junta aí à confusão. Com habilidade e determinação, o Perrin defende a entrada do Poço da Perdição dos invasores, junto com o Gaul. No calor da batalha, ele se depara novamente com o caçador e os dois se enfrentam em um confronto intenso. Mas quando Perrin está prestes a derrotar o seu adversário, ele desaparece misteriosamente. Perrin então volta à entrada do poço apenas para descobrir que dois homens com véus vermelhos chegaram e mataram dois lobos. Determinado a proteger Rand novamente, o Perrin toma medidas para garantir a segurança da entrada do poço e parte com Gaul para descobrir mais sobre os planos de Grindal. Perrin retorna ao campo de Merilor, gravemente ferido. Ele é resgatado por mestre Luhhan e levado para ser tratado no palácio de Berelain, lá em Mayene. Apesar das adversidades, Perrin se mantém determinado a proteger Rand e seus aliados e, em um momento crucial, ele se une aos defensores do Poço da Perdição contra os Cães das Trevas, empunhando seu martelo Ma'alnir. Com a ajuda dos heróis da trombeta, incluindo Mat, o Perrin enfrenta os perigos que surgem por todo o seu caminho. Ao confrontar Lanfear mais uma vez e receber a ordem de matar Moiraine, pois é, a Lanfear, ela teceu uma trama de compulsão sobre ele quando eles se conheceram nos sonhos do lobo, tá? Lembra a Sindani lá? Assim. O seu amor por Fael o guia e ele consegue se recusar a ceder à compulsão e assim ele opta por proteger aqueles que são importantes para ele e nesse momento ele quebra o domínio de Sindani e também o pescoço da abandonada. Ele é mau. E a gente? Ele é mau também. Tudo bem que não é por muito tempo, né? A gente já sabe. Após o fim da batalha, o Perrin parte em busca de Fael no sonho dos lobos, saltando de lugar em lugar em busca de qualquer sinal dela. Ele ouve um som distante e logo avista um pequeno falcão ferido. Ao retornar ao mundo desperto ali, diretamente, lembrando que ele foi de forma física para o mundo dos sonhos, o Perrin encontra a Fael sobre os escombros de um Trolloc morto. Ela está à beira da morte, mas ele a resgata e a leva de volta para Merilor para receber os cuidados necessários. Lá ela se recupera lentamente. Enquanto isso, Perrin descobre que Fael agora é a nova rainha de Saldaear, assumindo o trono após a morte de Tenóbia e de seu pai, Davran Bashin. O futuro dos dois rios também parece promissor, sugerindo que eles podem se tornar um reino independente, conforme isso foi previsto nas visões da Avienda para a Quarta Era, hein?
Ufa! Nossa, a história de Perin é tão rica e cheia que daria pra ter feito mais um vídeo. Mas finalmente chegamos ao fim. Foi uma aventura emocionante, cheia de reviravoltas, sem sombra de dúvida. Do lado da luz, Perin é meu personagem favorito. Ele não é arrogante, ele não tá ali buscando lucro, glória, ele não se esconde do dever, mas também não corre em direção ao perigo. Enquanto o Matt tem a sorte e Randy o poder único, e claro, o Randy também tem o poder do protagonismo, o Perin tem o Perin, a personalidade dele. De longe ele é o personagem mais humano que temos na obra. Mas eu quero saber qual é que é a sua opinião sobre ele. Gostou de conhecer a história? Não se deixa levar pelo que a série mostrou dele até o momento, tá? Não apareceu nem 10% de quem ele realmente é. E comenta aqui pra mim quem é o seu personagem preferido. E na próxima semana a gente vai contar a história da Avienda. Pois é, mais uma do Harém de Randy. Até lá, um forte abraço e se cuidem.